já está aqui conosco. Esse cara aqui, ele é, ator, produtor de teatro, de cinema. Ele é comunicólogo, tem 45 anos de carreira e está com, agora, trabalhos espetaculares que você vai conhecer agora. Sem mais delongas, vamos logo falar com ele. Caco Monteiro, que bom você estar aqui, cara. E aí, Wilson, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer imenso aqui estar no seu podcast. Você é fantástico, né? Caco, você iniciou sua carreira em 1980 com o grupo teatral Livre Teatro Livre da Bahia. Isso. Eu não sei se vai dar para te falar tudo da sua vida, porque eu tive lendo, eu passei 3 dias lendo e não terminei. Meu amigo, você é muito bacana, sua carreira é espetacular. Mas vamos começar ali de 1980, vamos? Vamos lá. Eu começo no teatro, né, com o grupo Teatro Livre da Bahia, que foi um grupo histórico dessa época, da época do teatro dessa época. E era dirigido pelo Bem-vindo Siqueira, anteriormente por João Augusto. E João Augusto era um dos membros do Teatro dos Novos, que foi uma dissidência da escola, de alguns alunos da escola de teatro, que foi Otton Bastos, Marta Overbeck, Geraldo Del Rey, João Augusto, enfim. E eles montaram o Teatro dos Novos, que em seguida o João Augusto montou o Livre Teatro da Bahia. Quando o João Augusto faleceu, o Bem-vindo Siqueira, que é um grande ator, um grande diretor, que hoje em dia mora em Braga, inclusive, ator de teatro, de cinema, enfim, que morava aqui na Bahia na época, me convidou para fazer esse espetáculo. Era um teatro, era uma revista, eram 40 pessoas em cena, imagina. E era num circo, que era localizado ali no Dique do Tororó, onde eram os Apaches, a série dos Apaches. E o Bem-vindo, o grupo comprou um circo. E quando você compra um circo, você compra a família do circo, você compra o palhaço do circo, você compra o malabarista do circo, o mágico do circo. Então o Bem-vindo montou uma revista chamada Almanaque do Teatro Livre para 1980, onde tinha atores, musical, cantado, histórias. Era como se fosse um almanaque, aqueles antigos almanaques, aquele readers, né? Que você tinha meses de plantio, horóscopo, enfim. E números circense. E foi a minha grande estreia no teatro, na década de 80. E por falar nessa época também, né, na década de 1980, já que estamos falando de circo, né? Foi você que idealizou e montou e coordenou o Gran Circo Troca de Segredos. Porque esse cara aí tem aí muita história para os baianos, né? E a Ondina ganhou nova vida, ganhou a cultura, ganhou o teatro, ganhou... Enfim... Me conta essa façanha, como foi que você idealizou, pensou, como foi a trajetória e por que acabou os Troca de Segredos? Então, olha só, eu sou um ator que eu tive 3 grupos de teatro na minha vida, que eu participei, né? Um foi o Livre Teatro Livre da Bahia e o segundo foi exatamente o grupo de teatro que fez o circo, chamado Troca de Segredos em Geral. Nós éramos um grupo de teatro, nós montamos um espetáculo chamado Inspetor Geral, que é uma comédia do dramaturgo Nikolai Gogol, russo. Ele é um clássico. E a gente, na época, encenou. Naquela época, você ficava ensaiando durante 9 meses, durante 9 horas por dia, enfim, e só apresentava o espetáculo no máximo 1 mês. E é muito louco, porque tinha poucos teatros na época, que só tinha a Sala do Coro, tinha o Ickman, tinha... Basicamente era o Teatro Vila Velha, e o Teatro Castro Alves para as grandes companhias. Os grupos locais não faziam espetáculos no Teatro Castro Alves, por exemplo. Então, quando nós apresentamos o Inspetor Geral da Sala do Coro, foi um estrondoso sucesso. Nós ganhamos o prêmio de Martim Gonçalves, na época, prêmio de teatro, de melhor espetáculo. Eu ganhei como melhor ator, como o Inspetor Geral. E aí a gente depois saiu rodando pelo interior, fizemos algumas cidades do interior. Quando a gente voltou para Salvador, não tinha mais espaço. Aí, a gente fez ainda uma semaninha na escola de teatro, que é o atual Teatro Martim Gonçalves. Quando chegou em janeiro de 83, isso tudo em 82, né? Quando chegou em janeiro de 83, a gente falou assim, pô, com o advento do Circo Voador, o Conde, que era o produtor e o divulgador, Paulo Conde, que era o produtor e divulgador o produtor e diretor do grupo Troca de Segredos em Geral, ele vinha do Asdrubal, trouxe trombone, que foi um grande grupo que marcou época no Teatro Nacional, né?
O Asdrubal foi um grupo revolucionário que mudou toda uma linguagem teatral na época. E o Conde, por ter com essa carga de conhecimento e já tinha viajado pelo Brasil inteiro, um super produtor, ele falou assim, pô, vamos montar a nossa própria casa, cara. Aí a gente pediu dinheiro emprestado para mãe, para pai, para sobrinho, para tio, para papá, e conseguimos pagar uma lona. Pagar a metade de uma lona. Fomos até a Marinha, fomos até o prefeito, a gente descobriu que o Departamento de Cultura, até então não existia Secretaria de Cultura, era um Departamento de Cultura da Prefeitura de Salvador, e descobrimos que tinha as ferragens desse circo jogadas, de um circo jogado. E a gente pediu essas ferragens, que eram o mastro, os mastaréis e os pau de roda. Aí, quando chegou, a gente conseguiu, montamos no circo, pedimos autorização para o espaço, porque ali é uma área da Marinha. Sim. Eles cederam, a prefeitura também cedeu, e a gente montou o circo. Era tão engraçado porque foi um momento de guerrilha, porque a gente não tinha um tostão, cara. A gente era um grupo de teatro, tudo cabeludo, sonhador, uma utopia, né? Que nós vamos fazer o nosso próprio espaço, enfim. E aí conseguimos, com o Caetano Veloso, a gente pediu para Caetano fazer o show inaugural, no dia 18 de fevereiro de 1983. Caetano faz um show antológico no circo, que ficava na beira da praia de Ondina. O circo lotado, tinha tanta gente do lado de fora, ou mais do que lá dentro, que a gente viu que fez uma... A gente levantou a lona lateral para as pessoas assistirem, e foi um show antológico. E aí Caetano, vendo que a gente era uma galera muito bacana, deu toda a renda do show pra gente. Olha que legal. Aí a partir daí... Caetano sempre com grande sacada, sensacional. E ele morava na época, ele morava em Ondina, na antiga Ademar de Barros, que é a atual Milton Santos. Ele ia a pé lá pro circo, ele amava o circo. Pô, desculpa, que teve até um menino aqui do TV Pelourinho, teve aqui falando que teve quase acabando com o projeto. Caetano foi lá. Foi lá com a Paula Vini, eu soube também. Paula Vini, Caetano é maravilhoso. Não, com certeza. E aí, a partir daí, a gente montou esse circo. Esse circo foi um estrondoso sucesso, porque a gente na realidade, era um ponto de encontro. As pessoas iam para lá sem saber o que estava acontecendo. A gente conseguiu fazer... Nós tínhamos uma programação fixa, que era a segunda do samba. A gente chamou os sambistas baianos, Batatinha, Ederaldo Gentil, Edil Pacheco, Nelson Rufino, para ser os anfitriões, junto com os potentes do samba, e sempre trazia um convidado. Aí veio Jair Rodrigues, João Nogueira, Elza Soares, Noite Ilustrada. Jamelão. Não, galera... Foi sensacional. E vocês têm, inclusive... uma arte, quer dizer, um evento para cada dia, né? Você tinha o domingo do rock, sexta do forró, quinta do afoxé. Então, o Troca de Segredos não parava. Não. Trocava segredo o tempo todo. E assim, além de espetáculos de música, de teatro, de dança, enfim. Porque você tem uma ideia, Wilson, a gente fez em 2 anos 520 eventos no circo. Caramba! A gente ia assim, e não só isso. 251 por ano, dividida por 12 aí, a gente tinha dias que ele fazia... Tinha dias que a gente fazia... por mês? Tinha dias que a gente fazia 3 espetáculos, 3 eventos. Porque a gente era um espaço democrático, totalmente libertário. A gente estava saindo da ditadura militar. Nós estávamos vivendo ainda a abertura política. Era ainda General o Figueiredo. A gente estreou em 83, então teve 2 anos. Esses 2 Eu era anos. Militar nessa época. Pois é. Você acredita? O último governo militar. Então, e a gente... Então era um espaço de libertação. As pessoas iam lá e ficavam... Era um ponto de encontro. E por quê? A gente tinha a cultura e o entretenimento também. Porque a gente tinha a Sabatina Dançante, com o grande maestro Vivaldo da Conceição, tocando mambo, tocando bolero, tocando Glenn Miller. As pessoas iam para lá para dançar. A gente tinha na sexta-feira o forró na sexta. A gente foi o primeiro a deslocar o forró da época junina. A gente trouxe para o ano todo. Tinha forró toda sexta-feira. Que legal. A quinta-feira era a quinta do afoxé. Do afoxé. A gente tiramos os afoxés lá da Liberdade, do Piripiri, de Itapuã, e trouxemos para Ondina. Para Ondina. Entendeu? A gente tinha a Quarta da Palavra, muitos lançamentos de livros foram feitos. Foi uma época, enfim. E o que está acontecendo?
Agora eu vou contar essa história através de um documentário, né, que a gente ganhou pela Lei Paulo Gustavo, a LPG, né, através da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, e estamos finalmente, a gente eu já entrevistei 31 pessoas. O Axé Music nasceu no circo. O Margarete nasce no circo, Margarete era parte do nosso grupo de teatro, inclusive, Margarete Menezes. Ela começa com a gente. Luiz Caldas começa lá, Lazo Matumbi, Jerônimo, Sara Jane, Zé Lilton Miranda, tem uma galera que começa, toda essa galera. Que galera fantástica. E essa galera deu entrevistas maravilhosas pra gente, cara. Inclusive, falar em entrevista, fala também Undina, que você falou, que era o palco berço de toda essa cultura que vocês centralizavam ali no Troca de Segredos. Muitos poetas, muitos vendedores ambulantes e muita gente que gosta da arte, da cultura. E teve um aqui que foi o Lula do Coco, né? Sim. Que ele falou assim: Ondina é o nome de uma mulher. Eu costumo dizer que Undina é uma mulher muito bonita, porém maltratada e mal vestida. Por isso, o circo, que legal, por isso o circo teve muita importância ali, porque era a arte e a cultura que estavam em seu espaço na Undina. Lula do Coco. Lula do Coco é uma figura extraordinária. Ele está no nosso documentário, inclusive. Ele tem uma barraca, ele tinha uma barraca na época ele tinha uma barraca de cana-de-açúcar, uma barraquinha não, um carrinho de cana-de-açúcar. Ele inclusive deixava o maquinário dele dentro do circo, enfim. E atualmente ele tem uma barraquinha lá. Então ele conhece toda a história ele está lá há 40 anos. Enfim. Vamos voltar ao documentário que você vai fazer agora, né? O documentário já está sendo montado agora. Deve ser lançado o ano que vem, se Deus quiser. E o Lula é uma figura extraordinária. Porque a gente não só isso, Ailson, a gente movimentou toda uma gama de pessoas que viviam dali ao redor. Tinha o Speed Lunch também. Porque assim, eram 800 mil pessoas por dia. Por dia, imagina. O tempo todo. Tanto que a gente chegou um momento que a gente começou a ter problemas logo no início, quando a gente começou a fazer sucesso, a gente teve problemas com a comunidade lá, com a vizinhança do bairro. E aí espertamente, a gente chama o cardeal Dom Avelar Brandão Vilela para celebrar uma missa no Dia das Mães. Que legal, que sacada, hein, cara? Que sacada extraordinária. A gente distribuiu 1000 rosas para as mães. Lá, acabou o problema. Aí acabou o problema, bicho. Aí ficamos ali até 88, com E você certeza. Sempre foi um ator, um produtor, um profissional da cultura inquieto, né? Ailson Lino convida, novidade e informação para melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida.